Boa noite, meu nome é Henrique Dressler, eu sou representante dos pastores de Itaipava, vim de Pedro do Rio. Quero parabenizar o vereador Júnior Coruja e os demais que estão aqui, o Wesley, um amigo que está sempre presente, o Tiago também. Quero dizer que, como cidadão, a gente percebe a seriedade e a dificuldade desse assunto. Nunca vi numa audiência pública, vereador, que tivesse tantos vereadores reunidos. Parabéns a todos vocês, porque aí a gente sente a importância do nosso voto. Quero dizer que me parece que essa empresa não faz só de quem paga a passagem, inclusive eu não pago, ando de carro, refém, mas também faz com que o prefeito seja refém da opinião pública e também faz com que os vereadores fiquem desacreditados em razão do não cumprimento dessas exigências. E aí eu queria destacar algumas coisas importantes. Quando a empresa... Me compadeci de ti, tá, meu amigo? Não te conheço ainda, mas me compadeci. Mas aí eu fui dar uma olhadinha nos documentos. Por que a empresa não cumpre o que a justiça determinou? Um dos motivos está aqui, ó, vou ler para você. Fiscalização contínua da CPTrans, que nos monitora e aplica muitas multas. Parabéns a você. Segundo, falta de motoristas, e o teste toxicológico dificulta isso. Esses números que essas empresas apresentam não são, a minha pergunta é essa, de fácil acesso. Por exemplo, qual é o número da gratuidade dos estudantes? Esse número está na Secretaria de Educação. Qual é a taxa de trabalhadores que trabalha e que usa, por exemplo, de posse até aqui, eu represento, tem muitos membros de igrejas de lado, quilombola, que fazem esse transporte? Será que a gente não consegue evitar e sair da posse, por exemplo, em Pedro do Rio, e evitar os transbordos e parar no Bingen? Porque é o sonho de muitos estudantes daquela região trabalhar na Selma, trabalhar no Bingen. Então, se a gente não consegue... E a minha última pergunta seria essa, assim, olha, talvez, ô Luciano, desculpa, não dá para eu te livrar dessa. Você fez um cálculo para saber quanto que custa a gratuidade. A nós que somos leigos, nos parece que custa R$ 5,50 por cidadão. Mas quanto que custa a não gratuidade? Porque aí custa assistência, custa a minha filha não poder estudar no Liceu ou no Pedro II, custa a consulta médica que a gente perde, custa a credibilidade de todos nós. Também sou servidor público. Então, se alguém consegue responder a essa pergunta, haja visto que a gente tem, eu sou servidor de Duque de Caxias, por exemplo, trechos onde já foram colocadas a gratuidade. Várias cidades, Porto Real, no Rio de Janeiro, Extrema, em Minas Gerais, Agudo, em São Paulo, Monte Carmelo, em Minas Gerais, Vargem Grande Paulista, Itapira, São Paulo, Brasileia, onde a gratuidade foi avaliada e foi, acredito que tenha sido pesado, que fosse mais interessante para o município. Quero terminar minha fala destacando que 30% da população de Petrópolis ganha menos de R$ 800 por mês, é um dado da Secretaria de Assistência Social, e não tem dinheiro para arcar com 5,30. Obrigado. De fato, foram excelentes colocações. A questão da fiscalização do CPTrans, para vocês terem uma ideia, esse ano, presidente, já foram emitidas mais de 1.500 notificações às empresas. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, não é pouco, e elas estão lá registradas, inclusive no RMO, vereadora Júlia. Então, é bastante notificação. Mas a gente vai continuar trabalhando nesse sentido de fiscalizar mais e, principalmente, fiscalizar melhor, né? Para que essa fiscalização gere resultado na ponta, que muitas vezes é o que o modelo atual ainda não permite acontecer. Posse Bing é uma ideia muito interessante, a gente tem algumas ideias de linhas que podem ser interessantes tanto quanto essa, mas essa é uma excelente ideia, pastor Henrique. E o custo da não gratuidade, acho que vai muito de encontro aqui, várias colocações aqui da vereadora Lívia, Júlia, de todos os vereadores, o vereador Wesley sempre... firme nesse sentido, de que é preciso um sistema de gratuidade que pensa no cidadão como um todo e não só pelo custo. O senhor tem toda a razão em dizer que a população, de certa maneira, está empobrecida e que esse custo é muito mais alto do que a população consegue pagar. Por isso eu reforço que a tarifa hoje, vista pelo prefeito... Henrique, acho que suas questões elas são muito pertinentes, inclusive no que diz respeito ao quanto custa
a tarifa, a não gratuidade, né? Quanto custa a tarifa? Portanto, entendemos que a transparência das empresas é pífia, no que diz respeito ao custo e cálculo da passagem. E fazendo uma conta de um trabalhador autônomo, por exemplo, que trabalha... Autônomo trabalha todos os dias, né? A escala é 7/0, muitas vezes. Então, quem trabalha 5 dias na semana, gasta R$10,60. No mês, ele vai gastar pelo menos uns R$250 só de transporte. Transporte que ele vai ficar horas no ponto, né, e que ele vai ser atendido de maneira precária. Portanto, isso poderia significar comida na mesa dele. Isso poderia significar dinheiro no mercado do bairro, né? Isso poderia significar dinheiro na padaria, isso poderia significar dinheiro na feira. Por isso que a gente pode afirmar que a tarifa zero é revertida para a renda do município. Então, quero só dizer que a sua pergunta também me fez retomar todas essas reflexões que já... né, acho importante compartilhar aqui, dizer da importância da gente aprofundar esse debate e dizer que nos municípios em que hoje a tarifa zero é ampla em todos os bairros, né, de atendimento, começaram por rotas. Em Petrópolis, a gente precisa ter um estudo de rotas. Quais são as rotas possíveis de se garantir tarifa zero e assim a gente ampliar para a cidade, porque não é no instalar de dedos que a gente vai resolver esse problema, mas criando rotas, estabelecendo prioridades, a gente pode conseguir, num futuro próximo, ter isso como realidade aqui em Petrópolis. Muito obrigada pelos seus questionamentos, viu? Obrigado, vereadora Lívia.